Isso. Olá, boa tarde. É com aquela imensa alegria e cheio de vontade, de entusiasmo que estamos aqui na Rádio Tupãssi AM de Pelotas com o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. Este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense e que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. A coordenação é da área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense, técnico de áudio aqui da Rádio Tupãssi, está com essa grande competência desse também grande amigo Sidney Coelho. Na transmissão do programa pelas plataformas digitais está com a responsabilidade deste grande trabalhador da seara espírita, esse técnico de TI, Cláudio Leão. A apresentação, este amigo que vos fala, Edenir Madeira. Hoje, sexta-feira, dia 11 de agosto de 2023. Temperatura aproximada aqui na cidade de Pelotas está na casa dos 21 graus. Terceiro milênio hoje traz como tema, um tema assim, que fala do nosso dia a dia. O nosso tema hoje é sobre desafios da vida. E fica aquela questão, aquela pergunta: os desafios da vida são experiências das quais precisamos passar para enfrentar e também para que a gente possa evoluir? E quais são os maiores desafios da vida, da nossa vida? E como enfrentar esses desafios? Bem, para este grande tema, hoje aqui junto conosco, a nossa convidada, essa grande amiga, médium de 6 livros psicografados, a nossa amiga Lizarbe Gomes. E desde já a gente faz aquele convite aos nossos amigos, aqueles que podem nos assistir pelo Facebook, que acesse a nossa página no Facebook, Terceiro Milênio. Acesse a nossa página que você estará assistindo esta importante entrevista com a nossa amiga Lizarbe Gomes, e aqueles que estão nos assistindo pelo Facebook, faz aquele convite de deixar sua like, também deixar a sua mensagem. O programa está sendo transmitido também via internet para o Rio Grande, para o Brasil, para o mundo pelo site www.radiotupanci.com.br. Desafios da vida. Este importante tema estaremos conversando a partir de agora com a nossa grande e amável amiga Lizarbe Gomes. Lizarbe, que alegria, que satisfação, novamente, receber essa iluminada presença aqui nos estúdios da Rádio Tupãssi no programa Terceiro Milênio. Seja bem-vinda, uma boa tarde. Estamos saudosos. Boa tarde, querido amigo Madeira, boa tarde a todos os nossos ouvintes aqui da Rádio Tupãssi, do programa Terceiro Milênio. Enorme satisfação mesmo estar novamente aqui com vocês, nesse momento tão importante, que nós dedicamos aí ao estudo, à reflexão sobre os conceitos da doutrina espírita. É sempre maravilhoso estar aqui. E hoje um dos conceitos que vamos falar do nosso tema é os desafios da vida. Sim. E como a gente passa por muitos desafios. Sempre. Muitos desafios. Então, é um tema que vem falar do nosso dia a dia, da nossa vida. E a gente está muito contente e feliz por ter aceito o nosso convite e falar desse grande tema. Exato. A gente fez aqui as nossas anotações, pesquisamos, meditamos, porque é um tema muito amplo, E agora vamos trazer então algumas colaborações aqui dos nossos autores espíritas que falam sobre esse tema também, E sempre nos fazem amadurecer muito a nossa ideia sobre ele. Perfeito. Lizarbe Gomes, que hoje ela reside em Tramandaí, e pertence ao Centro Espírita Fé, Amor e Caridade. Desde já um grande abraço aos nossos amigos de Tramandaí, aos nossos irmãos lá do Centro Espírita Fé, Amor e Caridade. Também um grande abraço à sua irmã. Tão carinhosamente a gente chama ela de Liz, e sempre também nos prestigiando. Um grande abraço a ela, um abraço também a todos os seus familiares. Muito obrigada. Obrigado, Lizarbe, por se deslocar de Tramandaí até Pelotas para nos prestigiar aqui no Terceiro Milênio, aqui na nossa cidade. Estamos muito felizes com a tua presença. É sempre uma alegria poder estar aqui.
Então, Lizarbe, falando do tema desafios da vida, os desafios da vida são experiências das quais precisamos enfrentar para evoluir? Sim, Madeira, é muito importante essa palavra, né? Enfrentar os desafios. Eles vêm justamente para que nós possamos resolvê-los e não fugir deles, né? Que é uma tendência que muitas vezes nós também temos, né? De não enfrentar os desafios, de recuar diante deles, seja porque muitas vezes nós não nos sentimos capazes de enfrentá-los, e muitas vezes as pessoas buscam artificialidade, subterfúgios, buscam adiar o enfrentamento dos seus desafios. E há aqueles, inclusive, que quando se veem assim desafiados de uma maneira que não se julgam capazes de suportar ou de enfrentar, às vezes apelam até para soluções extremas, né, como suicídio, por exemplo, desistir da própria vida, justamente por essa dificuldade, por esse não querer enfrentar. E a gente sabe que numa situação assim, às vezes as pessoas só saem de um sofrimento para entrar em outro, né? No caso do suicídio, por exemplo. Então, é algo que nós devemos sim procurar confiar nas nossas capacidades e procurar enfrentar esses desafios, porque assim nós evitamos problemas ainda maiores mais adiante, né? Então, a gente sempre deve procurar enfrentá-los. Encarar os problemas, embora eles muitas vezes nos perturbem, tiram o nosso sono, né, nos consomem muitas vezes até a própria saúde, né? Sim. Mas é melhor a gente enfrentar. Chega um momento passa, que é preciso. Né? Precisa. Chega um momento que é necessário e aí nós aprendemos, nós nos damos conta que nós aprendemos muito mais quando nós buscamos maneiras sadias, né, não artificiais de enfrentar os nossos desafios, do que quando nós fugimos ou adiamos a solução deles. E para que servem as adversidades do caminho? Para que servem essas adversidades? Sim, as adversidades sempre são muitas, a todo momento nós a encontramos. E nos diz o escritor Leon Denis, né, um estudioso espírita, que a adversidade é a grande escola, o campo fértil das transformações. De fato, a adversidade é uma escola que nos ensina muito a respeito de nós mesmos. Com as adversidades, nós vamos conhecendo melhor a nós mesmos, as nossas capacidades, as nossas fraquezas e a nossa força interior, que em muitos momentos se manifesta quando é desafiada, né? Então, essa diversidade sendo essa escola, ela se torna também um campo fértil, ela traz transformações, né? E é justamente isso, as adversidades servem sempre para buscar fazer com que aflorem as nossas potencialidades, os nossos talentos, a força essa que a gente nem suspeita que tem, né? E que naquele momento se manifesta. Então, aprendermos, né, a irmos caindo, levantando, recomeçando tantas vezes quantas forem necessárias. Falhar, nós falhamos muito, mas procurarmos nos corrigir. Então é assim, é para isso que as adversidades servem, né? Como diz o ditado, né? O mar calmo não faz bom marinheiro, né? Não. O mar calmo não faz bom marinheiro. Não. Então é necessário que às vezes as águas se agitem e venham algumas surpresas, algumas coisas inesperadas na nossa vida, que isso faz parte, né? Para justamente mostrar essas potencialidades, essa capacidade que nós temos de enfrentar esses reveses, essas surpresas que nos acontecem. E quando isso acontece, né, e a gente vê pessoas falando, muitas vezes a gente fala, né, e fala para nós mesmos, ou a gente fala para os outros, né? Eu não sabia que tu tinha tanta essa força, tu era uma pessoa assim tão quietinha, pacata, né? Não sabia que tu tinha essa força gigante. Claro, ela começa a se desenvolver através da adversidade.
né? E aí a gente vê que muitas pessoas crescem realmente, Sim. né? Quando essas adversidades elas aparecem. A gente adquire força que nem nós, a gente diz para nós mesmos, mas eu não sabia que eu tinha essa capacidade. A gente acaba desenvolvendo essas capacidades. Isso, vai se conhecendo melhor, né? Vai estudando as reações diante das situações, diante das mudanças e vai se tornando, né? Se aprimorando, se transformando. É claro que também fala Leon Denis, né, nesse livro Depois da Morte, que essa transformação é sempre muito lenta, muito difícil, Claro. mas ela acaba acontecendo em cada um de nós. E nós vamos, então, nos aprimorando lentamente. E a gente tem observado e tem visto, claro, quando a gente vê pela televisão, artistas, né, com várias dificuldades motoras, né, muitas vezes até sem braços, sem pernas, e são pintores, pintam com a boca. Meu Deus, eu não consegui, eu que tenho os 10 dedos não consigo pintar, como é que consegue pintar com a boca, né? Atletas olímpicos, paralímpicos, né? Eu digo, meu Deus, eu não consigo dar umas 10 braçadas na natação, eles conseguem até sem braço nadar, como é que eles conseguem? Ou seja, eles desenvolvem potencialidades, né? E são exemplos, muitas vezes, são exemplos de vida. São exemplos de perseverança, né? São exemplos de confiança em si mesmos. As adversidades têm esse poder muito transformador na nossa vida. Agora, compete muito a nós sabermos também entender isso, né? Se nós vamos ver a adversidade sempre como algo negativo, algo que vem para nos derrubar, algo que vem para nos fazer trazer sensação de estarmos fracassados, aí nós não vamos estar aprendendo, né? Nós vamos estar estagnando. Mas a partir do momento que eu entendo que determinadas adversidades que eu passo na minha vida não vêm com essa finalidade de me punirem, de me castigarem, de me fazer sofrer, mas sim de despertar em mim essas forças todas que a gente está falando, aí eu já tenho condição de progredir melhor, né? De progredir mais. E quando a gente entende e compreende e assimila bem, a gente até agradece a Deus. Ah, Deus, obrigado pelas dificuldades que tu me colocou no meio do caminho. Se não fosse elas, obrigado pelas pedras no caminho. Se não fosse elas, eu não tinha feito a ponte. Exatamente. Como eu cresci, como eu evoluí, como eu amadureci. Essas pedras todas servem para nós fazermos as nossas pontes, exatamente. É verdade. Bem lembrado. É a partir dos obstáculos que desenvolvemos as nossas capacidades de superação, a qual nós já estávamos falando? Sim. Os obstáculos, eles nos auxiliam muito, né? Desenvolvemos essa capacidade de superar. E recordo-me de uma reflexão que a nossa querida amiga Rosália Machado nos traz, né? Num dos livros que tu referiste há pouco, são 6 livros psicografados. Vou fazer uma vírgula aqui, que a Rosália Machado é um espírito ao qual ela escreve através da mediunidade da nossa amiga Lizarbe Gomes. Exatamente. Em um dos livros tu fala qual é? Viver o Eterno Desafio. Viver o Eterno Desafio. É um livro que a gente sempre recomenda para os amigos que gostam de ler romances espíritas, porque ali Rosália conta um pouco da sua história lá no século XIX, na época do surgimento do espiritismo, os desafios que se encontravam naquela época. E justamente sobre esse aspecto da superação, ela nos diz assim: a vida é um palco de lutas redentoras. Sem elas, jamais cresceríamos, sem elas, jamais nos libertaríamos de vícios e defeitos que infelizmente incorporamos ao nosso ser, mas que se tornam desprezíveis com o decorrer da nossa evolução. Então, as lutas, conforme Rosália lembra, são redentoras, ou seja, elas vêm para nos redimir, para nos fazer crescer, né? Para que nós possamos, então, nos libertar desses vícios, dessas más condutas que nós vamos adquirindo aí ao longo de várias existências, de aprendizados equivocados que vamos fazendo, né? Mas que no momento nós nos damos conta que aquilo já não precisa mais fazer parte da nossa forma de ser, da nossa forma de agir, e então vão ficando para trás. Ou seja, nós vamos superando. Por exemplo, né, alguém que
tenha sido ou seja uma pessoa muito apegada aos bens materiais, já vai desenvolvendo uma consciência de que aquilo já não é tão necessário, né? Já vai procurando corrigir esse apego. Uma pessoa que às vezes se deixa tomar pela raiva, né? Pelos excessos, já vai observando os danos, os prejuízos que isso vai causando, principalmente no convívio social, vai procurando corrigir isso aí. Já não vai ser mais aquela pessoa impulsiva, intempestiva de antes. Então, são coisas que a gente vai deixando, né, ao longo da nossa evolução. Para isso, então, é que os obstáculos nos ajudam, sim, a superar. É como diz o Espírito Emmanuel, né, que essas provações, esses obstáculos, muitas vezes nos torturam. Sim. E como torturam, mas também sem eles, a nossa escala espiritual será inútil. Então, nos ajuda e nos impulsiona. Seria muito mais vagaroso ainda. Seria muito mais vagaroso. Que lições podemos extrair das dificuldades materiais, morais, espirituais que vivenciamos? Que lições nós podemos tirar daí dessas dificuldades materiais? Além das materiais, temos as questões morais, né? E também tem as questões espirituais, né? Que lições podemos tirar dessas dificuldades? Bem, as dificuldades materiais, nós sabemos, se apresentam tanto na riqueza quanto na pobreza, né? E elas vêm nos ensinar justamente a transitoriedade dos bens materiais, a fragilidade do nosso corpo físico, principalmente quando se trata de doenças, por exemplo, né? A pessoa às vezes se dá conta dessa fragilidade, que tudo é temporário, é passageiro aqui no nosso plano. Já as dificuldades morais, as espirituais, aquelas que atingem, né, o nosso ser espiritual, elas vêm, mais das vezes, para nos ajudar a discernir o que deve ser permanente, quais os valores morais que nós temos que estão nos ajudando, quais aqueles que não são tão úteis e tão proveitosos assim. Então, são experiências que fazem com que a gente possa fazer essa distinção. Em determinados momentos, nós vamos, por exemplo, percebendo que alimentar ódios, alimentar ressentimentos, por exemplo, é algo que nos faz mal. Será que vale a pena continuar com isso? Será que vale a pena adiar a reconciliação, o perdão com as pessoas? Então, são coisas que, claro, algumas pessoas podem até achar que sim, né, e ter dificuldade quanto a isso. Outras já podem ir percebendo que não vale a pena, né, e procurar resolver essas questões de uma maneira mais saudável. Por isso, então, que determinadas dificuldades de ordem moral nos atingem com esse objetivo. Porém, também nós temos que ver que tudo se interliga, né? Por exemplo, se eu estou tendo um problema que me afeta espiritualmente, desequilibra o meu ser espiritual, que me traz perturbação, isso também vai refletir no meu corpo físico, né? Vai me trazer problemas de ordem material também. De outra parte, quando se dá o oposto, quando eu estou, por exemplo, no meio material que me desfavorece o crescimento espiritual, também isso poderá ou não também me trazer um abalo, né? Porque, por exemplo, há pessoas que nascem no meio material muito hostil à manifestação dos seus talentos, das suas potencialidades, a gente sabe. Mas, ainda assim, perseveram, lutam, acreditam, né, nas suas capacidades e conseguem vencer isso. É a situação que tu falavas há pouco, né, das pessoas, dos artistas que nascem com limitações e das pessoas que se destacam no esporte também, apesar das suas limitações. Então, às vezes, o meio não, né, favorece no meio material. Ele é um obstáculo, mas a pessoa, apesar daquilo, prospera, né, e vai em frente. Perfeito. Tudo o que passamos neste plano físico não é por acaso. É o que nos ensina também a doutrina espírita, ou seja,
Há sempre uma razão por trás das provações e das expiações? Há sempre assim uma razão por trás das provações, das nossas expiações? Porque se nada é por acaso... Bem, aí então nós vamos de novo, né, recordar Leon Denis aqui, que nos afirma que a provação é a reparação necessária, aceita com conhecimento de causa por muitos de nós. Então, olha só o que está por trás, né, das provações e expiações. Muitas vezes são, em muitos casos, conforme a nossa capacidade de compreensão, conforme a nossa maturidade espiritual, muitos de nós já têm antecipadamente conhecimento dessas provações, né? E concordam em passar por elas. Por que que o espírito concorda em passar por determinados sofrimentos? Aliás, por que que o espírito sofre, costuma sofrer? Essa questão é abordada no Livro dos Espíritos, né? Questão 975. Ela nos explica por que que o espírito sofre. O espírito sofre por todo o mal que praticou ou foi causa voluntária, por todo o bem que teve oportunidade de fazer e não fez, e por todo o mal que resulta do bem que não fez. Então são várias situações, né? Então o sofrimento decorre do mal que nós praticamos, do bem que nós poderíamos ter praticado e não praticamos, e de todo o mal que resulta da nossa omissão em fazer o bem. Então, por tudo isso gera o quê? Consequências pelas quais nós teremos que responder, né? Pelo mau uso da nossa liberdade, seja porque nos dedicamos ao mal, seja porque deixamos de fazer o bem como poderíamos ter feito. Então, são atitudes que tomamos nessa existência ou existências anteriores e que geram uma responsabilidade dos nossos atos para a qual nós temos que dar conta, né? Então, daí muitas vezes deriva o nosso sofrimento. Daí resultam as nossas provações. Nunca é por acaso. Sempre há uma razão anterior que é a causa disso tudo. Ou seja, quando nós reencarnamos, né, na sua grande maioria provavelmente, né, sabe Sim. o que vai vivenciar quando reencarnar aqui na Terra. Muitos nós sabemos, não digo assim todos, porque Claro. há casos na qual o espírito ainda não está preparado para participar dessa escolha, não é? Correto. Mas em muitos casos nós já sabemos de antemão, sim, a natureza das provações que enfrentaremos. E isso, de certa forma, às vezes vem até em forma de intuição, né? Às vezes a gente intui, alguns acontece, mas a gente intui, isso aí era para... Por exemplo, no caso da Rosália, né? Quando veio a tarefa do livro, da psicografia do romance, eu tinha 20 anos naquela época. E todo mundo, mas é um livro, mas para mim parecia uma coisa mais natural do mundo, porque já tinha sido combinado anteriormente, né? Certo. Representou um desafio, não foi nada fácil a gente publicar o livro, foi algo que demorou, mas ele está aí, está na 2ª edição. E que é uma excelente obra. Alcançando aí uma grande parte do público brasileiro, para nossa grande satisfação, publicado pela editora La Chatre. Mas era um desafio, digo, uma guria de 20 anos publicar um livro, quem sabe tu recua, isso né? Vem em mente agora, né? Uma moça com 20 anos já está psicografando, lançando o livro. Passa uma série de desconfianças, né, das pessoas que estão em torno, né? Foi um desafio que tu tivesse que passar. Foi um desafio, né, que felizmente a gente procurou dar conta e realmente levar ao público aquela mensagem da Rosália, que também disse que depois dela viriam outros autores, que de fato vieram, né? O Fernando veio, a Ana Cecília. Verdade. E vamos vendo o processo aí do trabalho da psicografia, se vai permanecendo, enfim. Ou seja, até uma média psicográfica também passa pelos desafios, né? Sempre, todos nós. Todos, sem exceção, todos nós passamos. Já que nós estamos falando em os desafios da vida, né? E quais são assim, os maiores desafios da vida? Eu sei que existem vários, né?
Mas qual é o maior desafio, ou quais os maiores desafios da nossa vida? Olha só, é uma questão que me faz lembrar, Madeira, daquela frase de Kardec, também muito conhecida, né? Nascer, crescer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Então, são desafios, por exemplo, o nascer. O nascer representa um desafio para muitos espíritos que estão rogando, né, uma oportunidade de poder nascer, né? Muitos deles já encontram obstáculos, porque ou a gestação não avança, né, por variados motivos, então tem frustrado o seu retorno. Outros vêm, já aceitam, muitos deles, passar por limitações, já nascer com doenças congênitas. Então a pessoa já tem esse desafio inicial para nascer. O crescer, o outro desafio, não só crescer fisicamente, mas crescer moralmente, né? Moralmente, em atitudes, perante Deus, perante seu semelhante. Porque, fazer uma vírgula aqui, porque até uma certa idade a gente é muito dependente dos nossos pais. Sim. Nós estamos à mercê da orientação, da educação, né, deles. Até começar a caminhar sozinho. Exatamente, até começar a caminhar sozinho. Pô, é um período longo. Bastante. O ser humano é um mais desafio dependente, passar né, da por mãe e isso, do pai. né? Aí, desculpa, chega o momento também da adolescência, Outro momento que é outro, talvez tu vai falar, que é outro desafio também, né? Outro desafio do crescimento, né? E então, nós vamos também vendo aquelas pessoas que preferem não crescer, preferem ficar estagnados. Porque crescer exige esforço, né? Exige esforço, exige a pessoa se testar, procurar se comprometer a ir vencendo, né? Ir adiante. Muitas vezes as pessoas preferem o comodismo, preferem não avançar. O morrer, outro momento desafiador, porque há pessoas que têm muita dificuldade em lidar com a ideia da finitude da sua existência, né? É uma ideia que realmente apavora muitos. As pessoas acham um desafio tremendo. É uma hora que chega para todos nós. Mas há pessoas que não podem nem ouvir falar nisso, né? À medida que nós entendemos que depois da morte do corpo físico, a continuidade da nossa vida, que na vida na doutrina espírita não é só a vida da nossa existência que começa lá no berço e se encerrar no túmulo, a vida no conceito espírita já começa antes, né, do nascimento, antes da formação do corpo físico e prossegue depois que nós deixamos aqui o corpo físico, mas esse morrer ainda é um motivo é um desafio para muitos, né? E à medida que a gente vai entendendo isso, que a vida prossegue com as nossas amizades, com os nossos afetos, prosseguimos aprendendo, prosseguimos produzindo na vida espiritual, já dá uma certa tranquilidade, já consola, né? Já dá uma esperança. Olha, não é uma coisa tão apavorante assim, né? O que eu sou aqui, vou continuar sendo no mundo espiritual com oportunidades de aprimoramento, né? E o renascer ainda também é um desafio, porque muitos espíritos muitas vezes planejam as suas encarnações, mas às vezes também se sentem temerosos de aceitar determinados compromissos com medo de fracassar novamente. Então, olha o desafio que é também renascer, né? E o progredir sempre, né? O progresso que alcança todos nós no seu devido tempo, sempre nos convidando a deixar para trás os hábitos nocivos, para podermos nos adiantar. E esse progredir sempre, seja na vida material, seja na vida espiritual, né? Nos corrigirmos e termos sempre vontade de aprendermos continuamente, nos melhorarmos. Isso é o progredir, que é um desafio também para muitos, né? Há tantos espíritos que ficam
estagnados aí tempos e tempos, né? Mas é uma situação que muitos passam, até o momento que a lei do progresso os alcança, né? E faz com que eles possam também avançar. A nossa meta é felicidade. É. A gente será forçosamente a crescer, a evoluir. Mas quando fala essa questão do renascer, realmente, né? Tu vir para a Terra É um desafio. é um grande desafio, porque a gente tem aquela coisa de, pô, será que eu vou conseguir vencer as adversidades, né? Conforme é nos colocado situações, bem, se você vencer, você dará um passo a mais na tua evolução, mas fica aquela coisa, mas se eu não conseguir vencer, né? É aquele temor, aquele receio que muitas vezes vai fazendo com que a gente adia, até que chega o momento que não é mais possível adiar, né? Tem que, porque quanto mais adia, não resolve o problema, não resolve, a pessoa tem que, naquele determinado momento, encarar aquela provação, aquela dificuldade, para poder seguir, porque todos nós estamos destinados à perfeição, todos nós estamos destinados ao aprimoramento, mas para chegarmos lá temos que vencendo essas adversidades, esses desafios que surgem. Mas graças a Deus a gente não está só. Não. Para a parte boa, a gente tem que contar a parte boa também. Depois não chega nessa parte. Qual é a forma correta de encarar os obstáculos da jornada da existência atual? Qual é a forma mais correta da gente encarar esses obstáculos? Na nossa existência agora. Agora a pessoa que está passando por problemáticas, né, por obstáculos neste momento, parece que não tem uma luz no fim do túnel. Qual é a forma mais correta da gente enfrentarmos esses obstáculos? Falou na luz do túnel, né? A esperança. Então, é verdade. Procurar sempre ter esperança, procurar ter a perseverança, né? Conforme ensinava o nosso Mestre Jesus, aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Porque ele sabia da importância da perseverança, justamente porque viu em nós almas ainda muito falíveis, muito frágeis. Então viu na perseverança algo que poderia nos ajudar muito a enfrentarmos os obstáculos da jornada. Perseverar na melhoria de si mesmo, perseverar na prática do bem, né? Conforme nos fala ali a questão 860 do Livro dos Espíritos, que o objetivo único da vida é fazer o bem. Então nós viemos à vida para aprendermos, o único objetivo é fazer o bem. Né? Procurarmos adquirir o conhecimento de que só vamos evoluir através do amor, só vamos corrigir as nossas falhas, vencer as dificuldades da jornada se nós espalharmos amor, procurarmos viver em solidariedade. O bem é o objetivo único, né? Nos apoiarmos mutuamente, nos encorajarmos mutuamente, porque nós sabemos que há determinadas dificuldades que as pessoas passam, que às vezes se sentem solitárias, né? E não buscam auxílio, não buscam apoio. E às vezes as pessoas pensam assim, mas o mundo está de um jeito que já ninguém mais quer se ajudar, ninguém mais... Mas não é bem assim, né? Se a pessoa está com determinada dificuldade, seja de ordem material ou moral, procure sim um apoio numa instituição que possa lhe ser útil, né? Há sim muitas pessoas boas e disponíveis para auxiliar. Basta que nós procuremos também. Tem muita gente boa. Mas não deixamos nos tomar por aquele desespero, ninguém vai me ajudar, ninguém se importa comigo, porque não é assim, né? Muitas vezes nós colocamos essas barreiras, né? Às vezes o auxílio já está ali do lado, mas a gente coloca um muro, né? A gente fecha uma porta, a gente coloca, né, um obstáculo para que essa ajuda também não nos chegue, mas muitas vezes está do nosso lado, ou está bem próximo. Está bem próximo. E às vezes por uma questão de orgulho ou receio, a gente não procura, mas é importante sim, estou com um problema, estou com uma dificuldade, alguém poderá me ajudar, né? Certamente que sim.
mas não nos deixemos tomar pelo desespero. A escritora, hoje na espiritualidade, Cineira Pinto, que nos diz sempre assim, né? Que Deus sempre nos ajuda. Nós que não entendemos a ajuda que está chegando até nós. Só que às vezes a gente quer que as coisas se resolvam, sim, num piscar de olhos. Mas temos que ter também o nosso esforço. Exato, a gente tem que caminhar, Tem né? que caminhar. Até o auxílio para que ele possa vir também fazer a nossa parte. E como resignar-se diante de situações que não podemos modificar? Né? Tem algo que a gente pode modificar. Né? E aquelas situações que a gente não pode modificar, tem situações que a gente não pode. E aí, como resignar-se com situações? Porque tem situações que não dependem só da gente. Porque se dependesse da gente, a gente já estava resolvido as coisas. Mas tem coisas que não dependem só de nós. Né? E como a gente resignar-se diante de situações que nós não podemos modificar? Procurando desenvolver a certeza na justiça e na bondade de Deus, que tudo faz sempre para o nosso progresso. À medida que nós vamos desenvolvendo essa certeza, nós vamos sim tendo mais facilidade de nos resignarmos com essas situações que nós não podemos mudar, né? Nós vamos entendendo, por exemplo, que a revolta vai gerando ainda mais sofrimento, gravando mais a situação. À medida, então, que nós vamos desenvolvendo essa confiança, né, nós vamos entendendo que Deus, o nosso Pai Criador, nos dá serenidade para lidarmos com as situações que nós não podemos modificar. Mas também é importante fazer uma diferenciação, né? Porque às vezes as pessoas confundem resignação com comodismo. Com acomodação. Né? Então, por exemplo, alguém que esteja passando por dificuldades financeiras, mas não sai para trabalhar ou não procura um emprego, não está resignado, está acomodado. Né? Alguém que está passando por uma doença grave, não procura um auxílio, não procura um tratamento, né, que possa lhe auxiliar, também não está resignado, né, está se descuidando com a saúde. Então, essa resignação é uma aceitação que nos poupa, né, de sofrimentos apenas naquelas situações que não está ao nosso alcance modificar. Mas nós temos que estar atentos quanto a isso. Estamos resignados ou estamos apenas passivos diante de uma situação que a gente pode, sim, fazer alguma coisa. Né? Mas a resignação nos auxilia muito a não nos revoltarmos com coisas que não estão realmente ao nosso alcance. Essa questão da revolta que é uma coisa que chama muita atenção, a gente não se revoltar, porque quando a gente se revolta, né, a dor passa a ser maior. A dificuldade, ela aumenta, porque a gente está revoltado, a gente não aceita. E proporcionalmente também a gente vai adoecendo, coisa que já falou nisso no nosso programa. Sim, que também afeta a nossa vida, afeta, né? A saúde física e saúde mental, e também essa questão do espiritual, né? Porque a gente baixa a nossa vibração. Exato. A gente baixa a nossa vibração e aí acaba sintonizando com entidades que também estão em sofrimento, que também estão em revolta, e aí o processo fica ainda mais difícil. Ao passo que quando a gente procura se acalmar, procura a sintonia com os bons amigos espirituais, isso já vai nos fortalecendo mais, né? Sem dúvida nenhuma, que nos fortalece bastante, nos encoraja para seguir adiante, porque esse auxílio sempre vem. O auxílio sempre vem. Eu sei que nós estamos falando, muitas pessoas estão passando por alguma dificuldade, algum problema, podem estar pensando, mas é fácil falar. É fácil falar. Todos nós passamos por dificuldades, na verdade, sem exceção, todos. Uns mais, outros menos, mas todos nós passamos. Todos. E todos nós fomos convidados, sem exceção, ao exercício da resignação. E sem contar também que o que hoje nós consideramos como dificuldade, amanhã já não iríamos considerar. O que ontem para nós era uma dificuldade terrível, um drama, uma dificuldade invencível, hoje com a nossa maturidade, com a nossa forma de enxergar, já não representa aquela dificuldade tão assustadora, né?
Tudo tem a ver também com a nossa forma de irmos aprendendo, lidando com as situações. E quantas coisas que a gente já enfrentou durante a nossa jornada também, né? Quantas coisas. Muitos nós enfrentamos com resiliência, estando resignado, com coragem. Outras a gente meio que enfraquejou, tropeçou, caiu, mas levantou. Mas enfrentamos e passamos. Quantas coisas a gente já passou até neste momento, né? E se aparecer uma outra dificuldade, muitas vezes assim, a gente sabe que nós estamos numa evolução, com certeza essa nova dificuldade vai ser um pouco maior, mas quantas coisas que a gente já enfrentou e muitas vezes foram solucionadas, né? A gente pergunta, mas não sei como é que as coisas com o tempo foi se desenrolando, né? E acabou do que eu pudesse vencer a situação. Então, a gente tem esses exemplos de situações que a gente já venceu. Com certeza, né? Isso aí é algo que nos ensina muito, nos faz ter essa esperança, essa confiança em si mesmo. Ter confiança em si. Porque tudo faz parte para nós nos conhecermos, para nós irmos avaliando bem a nossa forma de reagir diante das situações, diante das pessoas. Então, tudo isso aí é sempre um aprendizado. Nós estamos a todo momento nos conhecendo e nos percebendo, né? Aí, quando passa essa situação, quando a gente vence, né, a gente faz uma reflexão. Graças a Deus, passei pela situação. Eu podia ter agido diferente, podia ter sido mais calmo, mais tranquilo. Não precisava ter me revoltado, não precisava ter brigado, né? Aí tem coisa que a gente até se envergonha de nós mesmos, né? Na próxima vez eu vou ser mais tranquilo, vou ser mais calmo, não vou ficar tão agitado. Sim. A doutrina espírita nos auxilia bastante nesse aspecto, né? Quantas vezes, por exemplo, diante da perda de um familiar, a gente reage mal, sofre, fica muito abalado, mas numa situação, numa próxima experiência semelhante, nós já não vamos ficar assim tão abalados, já não vamos ficar tão irresignados, porque nós vamos compreender que se encerrou aquele tempo daquela pessoa na Terra, mas que ela prossegue a sua vida junto aos seus amigos, junto aos seus protetores na vida espiritual, não é o fim, né? Segue aquela relação amistosa, aquela relação afetiva, com respeito. E então nós vamos aos poucos melhorando a nossa forma de agir, de entender as coisas, e aí o sofrimento já não é tão grave, né? Já não nos atinge assim com tanto peso como em outros momentos. Mas então, Lizarbe, diante de todas essas reflexões, afinal, como enfrentar então os desafios da vida? Vamos buscar o socorro de uma entidade muito amiga também, que nos fala sobre isso, como enfrentar os desafios da vida, nos dá uma boa orientação em poucas palavras, como é próprio dos benfeitores espirituais, né? São palavras de Emmanuel, uma mensagem muito conhecida, que se chama Vencerás. E ele nos diz assim: resguarda-te em Deus e persevera no trabalho que Deus te confiou. Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possas realizar. Age auxiliando, serve sem apego, e assim vencerás. Então, assim que nós devemos procurar enfrentar os desafios da vida, né? Confiando sempre em Deus, amando sempre, por quê? Porque lei de amor, prática do bem, é o que deve direcionar o objetivo único da vida, como nós lembramos, é fazer o bem. Servir sem apego é um desafio, né, para muitos, porque às vezes as pessoas servem, mas se apegam muito naquela atividade, né? Então, servir sem apego, fazer o bem pelo bem, fazer o melhor possível, mas sem esse apego excessivo que sempre atrapalha, né? E agir auxiliando. Então, nós, dessa maneira, vamos enfrentando os desafios da vida, com Deus no coração, e muita perseverança e muito trabalho no bem, como sempre tu lembras aqui, né? Sempre lembras aqui. Trabalhar muito e trabalhar no bem, como dizia Chico Xavier, e não reclamar de trabalho extra. Sempre a gente pode fazer um pouquinho mais. Sempre podemos fazer um pouquinho mais. Lizarbe,
E os nossos amigos espirituais, porque todos nós temos nossos amigos espirituais. Temos Todos. um espírito protetor e tem aqueles que ao longo da nossa jornada terrestre e a gente vai fazendo esses amigos espirituais, conforme as nossas relações aqui na Terra, né? Nós temos muitos amigos, inclusive a Lizarbe é nossa amiga, nós somos amigos da Lizarbe, né? Comungamos nas mesmas ideias, caminhamos na doutrina espírita que nos ensina a gente trabalhar no bem, amar, perdoar e servir sempre, né? Então a gente vai adquirindo esses amigos, mas também tem os amigos espirituais, aonde eu quero lhe perguntar, os amigos espirituais nos ajudam nos momentos de provações? Eles nos ajudam porque parece que naqueles momentos de provações, parece que Deus esqueceu da gente. E às vezes a gente fala isso, Deus, onde tu estás agora? Precisei tanto de ti. Onde estão os amigos espirituais que eu não enxergo, não sinto a presença deles? Não, eu não sinto mesmo. Parece que eu estou só nessa situação. Pois é, eles nos ajudam, mas nós também precisamos ajudar eles, né? Eles sim, os amigos espirituais nos ajudam, todos nós temos os nossos amigos espirituais, independente de acreditarmos ou não na existência deles ou na ação deles. Todos nós temos, independente de vínculo religioso, cada um de nós, quando começa a sua encarnação, já sempre conta com o espírito protetor, nos acompanha desde o início até o final da nossa encarnação, segue nos aconselhando no mundo espiritual. Então, esses benfeitores espirituais, eles estão sempre sim prontos a nos ajudar, mas nós também temos que procurar nos acalmar para assim eles poderem se aproximar e dar os seus bons conselhos, de que maneira que eles nos ajudam, né? Sugerindo bons pensamentos, nos consolam nas nossas aflições, influenciam beneficamente os nossos pensamentos, né? Atos, palavras, e eles nos inspiram continuamente para quê? Para a prática do bem, porque sabem que é esse o caminho que nós temos que seguir. Então, eles fazem tudo isso, mas esse auxílio não significa que eles vão nos carregar nos ombros, né, e fazer as tarefas que compete a nós mesmos fazermos. Sempre tem a nossa parte. Então, às vezes as pessoas pensam, os benfeitores espirituais, eles tiram as dificuldades do nosso caminho, eles limpam o sofrimento. Não. Mas eles nos auxiliam a compreender o porquê estamos passando por determinada situação e nos dão coragem para enfrentá-la. Mas também os amigos espirituais precisam que a gente faça a nossa parte, procurando a boa sintonia com eles, né? Calmando aí essa raiva, essa resignação, essa revolta, porque assim eles podem, por questão de sintonia, nos auxiliar com mais eficiência. Quando nós estamos excessivamente agitados e num estado mental que não favoreça, não adianta depois reclamar porque eles não me ajudam. Não. Como que vai ajudar, né? Se a pessoa não está também procurando acalmar sua mente, procurando fazer a sua prece, procurando uma boa sintonia, para que isso aí ocorra de fato. Sempre vem o auxílio no momento necessário. Mas é necessário que nós tenhamos bem claro como é que esse auxílio vem, né? Não é que eles vão tirar as dificuldades do caminho, os nossos problemas, mas eles vão nos fornecer condições para podermos lidar, né? O Espírito Emmanuel que nos fala que que Jesus ilumina o caminho, ilumina através do amparo, da assistência, dos amigos espirituais, mas quem tem que percorrer o caminho somos nós, eles não vão nos carregar no colo. Não. Isso não, porque eles sabem que é uma atitude que não favorece. É a mesma situação, às vezes, que nós encontramos com um filho. Me ajuda a fazer a lição de casa. Então, não vai pegar o caderno da criança e fazer a lição por ela, porque ela não vai aprender, né? Vai ser uma coisa falsa. Até ela pode levar para o professor e mostrar que, tu acertou tudo, mas não foi ela que fez o trabalho. Mas o que o pai pode fazer é encorajar sempre o filho a pesquisar, a tirar suas dúvidas, né? Mas não fazer a lição por ele. A religiosidade
a busca pela espiritualidade nos ajuda a superar os momentos difíceis da nossa jornada. A religiosidade, essa busca pela espiritualidade, ela nos ampara, nos assiste, nos ajuda, né, dentro das nossas dificuldades, na nossa jornada. Ajuda bastante, né? Ajuda sim, porque à medida que nós vamos buscando mais essa espiritualidade, nós vamos percebendo que não é só o material que importa, que não é só o ter que importa, né? Que importa muito o ser. Afinal de contas, nós somos espíritos passando por uma experiência transitória aqui na carne, né? Então, essa busca pela espiritualidade nos auxilia muito. A busca pela religiosidade, embora o que realmente conte mais ainda acima disso tudo é sempre a prática do bem e do amor. Porque muitas pessoas às vezes podem até não ter um vínculo religioso determinado, seguir uma determinada religião, mas tendo em si aquele desejo de fazer o bem, de auxiliar o próximo, né? Já é algo que vai contar muito a seu favor. Mas o que importa realmente é buscarmos esse entendimento de que a vida não é só a matéria, é muito além disso. E essa busca pela espiritualidade sempre nos auxilia bastante, sim, a enfrentarmos esses momentos difíceis da nossa vida com mais serenidade, né, com mais esperança. Sempre vai nos auxiliar nesse sentido. E como ajuda, né? Muito, ajuda bastante. Muitas vezes nos acerena, as pessoas que buscam uma religião séria, Sim. né? Como isso acerena, nos tranquiliza, nos dá força para a caminhada. A gente tem visto muitas pessoas falando que quando vão no centro espírita, vão no culto religioso, né? Como se sente bem, se sente mais tranquilo, mais serenas. Né? Exatamente, porque aí já é a ação, né, dos benfeitores espirituais que estão em todos os lugares, não estão apenas nos centros espíritas, estão nas igrejas, estão nos cultos de diferentes religiões, procurando auxiliar as pessoas nos seus processos, no enfrentamento das suas dificuldades, né? Isso aí, e no momento que eles percebem o nosso esforço também, em claro, nos ajudarmos, fica tudo bem mais fácil. O nosso esforço. Nosso esforço em nos ajudarmos, isso aí nunca pode faltar. Não pode. Não, eles não vão fazer por nós o que nos cabe fazer. A nós a fazer. Não vão fazer. Não adianta ficar esperando assim que as coisas caiam do céu. Não vai cair. Se eu tenho uma prova difícil para fazer, eu tenho que me preparar para aquela prova, né? Tenho que estudar para ela, tenho que pesquisar, tenho que estudar. Não vai chegar o espírito ali e dizer as respostas no meu ouvido. Não vai, não. Não é esse o objetivo. Não vai. Então, Lizarbe, que mensagem Jesus quis passar para a humanidade com a frase: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Porque aflitos somos todos nós que estamos aqui na Terra. Aflitos somos todos nós. Todos, né? Que mensagem quis Jesus passar com essa frase? Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Certamente Jesus não quis dizer que há felicidade, né, em passar por aflições, que elas trazem ventura. A doutrina de Jesus, ela nos faz entender que grande parte das nossas aflições decorre em função dos nossos próprios enganos, né, das nossas próprias atitudes equivocadas. E se nós estamos aflitos, é porque ainda não desenvolvemos, né, aquela atitude mental mais adequada, mais equilibrada, para enfrentar algo que esteja nos afligindo. Quando nós desenvolvemos a coragem, quando nós desenvolvemos a confiança, não é que as aflições vão desaparecer, elas continuam existindo, mas o que muda? Muda a nossa atitude diante da situação, né?
E assim nós vamos abrindo, como a gente estava falando, a gente vai abrindo a nossa mente para que junto com a aflição possamos também receber a consolação, né? A certeza de que nós nunca estamos sozinhos nas nossas dificuldades, né? Por maior que sejam essas dificuldades, sempre temos um amparo que nunca falta. Então, essa certeza devemos trazer conosco, para que tenhamos a condição de entender o que Jesus quis dizer com bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Que nós nunca estamos a sós, sempre vem esse consolo. A dificuldade, a aflição não é só para nos fazer sofrer, pura e simplesmente, né? Ao lado dela sempre vem o bem, o amor, por parte daqueles que estão acompanhando as nossas dificuldades, estão vendo nós passarmos por elas, mas que logo ali já verá a compensação. Mas que a gente não se contente nunca em estar sofrendo, ou até mesmo busque aumentar o sofrimento, achando que isso é um motivo de ventura, porque também não é isso que Jesus quis dizer, né? Nós devemos procurar viver as nossas adversidades, procurando manter o nosso equilíbrio, né? Porque assim nós não vamos ficar tão aflitos. Lisa, e falando em Jesus, e a Jesus queremos assim agradecer, né, de todo assim, do nosso coração, imensamente a tua brilhante e iluminada presença aqui no nosso programa. Falar desse tema que é o nosso dia a dia, os desafios da vida, porque todos nós passamos por esses desafios. Por vezes são desafios, né, maiores, por vezes menores, mas todos nós passamos por esses desafios, né? E tu viesse para nos ajudar, né, a suavizar, nos esclarecer, acalentar os nossos corações e nos consolar. Assim, queremos te agradecer, e muito, de todo o nosso coração, a tua presença aqui junto conosco. Nosso muito obrigado. Madeira, eu agradeço o convite, quero deixar aqui meu grande abraço aos amigos do Centro Espírita Paz, Luz e Caridade Pelotas, nossa casa querida, nossa casa de origem, que estão nos acompanhando, muitos amigos neste momento, aos amigos do Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, que também disseram que iam acompanhar também, certamente estão acompanhando, todos os amigos amados que eu tenho aqui nessa cidade, de diferentes centros espíritas que também estão nos acompanhando. A todos eles, assim, deixo o meu abraço, meu carinho, a minha gratidão pela confiança. Foi também um desafio estar aqui falando sobre esse tema para mim, né, que ainda tenho muito a aprender sobre, mas espero ter colaborado, né, e quero agradecer de coração mesmo por essa oportunidade. Muito obrigada. Nós que agradecemos a Jesus, né? E muito pela tua nobre, iluminada e brilhante presença aqui junto conosco. Que Jesus te abençoe sempre e continue servindo cada vez mais. Muito obrigada. Terceiro milênio chega assim o seu término. Queremos assim agradecer a direção da Rádio Tupãssi, ao senhor diretor-presidente Jorge Malião, a secretária da rádio Renata Ribas, agradecer também o nosso técnico aqui da rádio, esse competente técnico Sidney Coelho, nosso muito obrigado. Agradecer o nosso técnico de transmissão, técnico de TI, Cláudio Leão, nosso muito obrigado, Cláudio. Mais uma vez, agradecer a iluminada presença da nossa amiga Lizarbe Gomes, que abrilhantou o nosso programa, e a você, amigo e amiga ouvinte, pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua audiência. Lembrando que temos um encontro marcado na próxima sexta-feira, às 5 horas da tarde. Nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos assim que tenha assim, um final de sexta-feira maravilhosa e aquele final de semana e começo de semana também, cheia de alegria, com muita saúde, com sucesso nas suas realizações, em direção do bem maior e não jamais esquecendo, né? E muito trabalho no bem. Que Jesus nos abençoe.